deixar de mencionar às vezes ou de estudar o livro de Esdras, que foi também um homem de Deus chamado para reconstruir o templo da casa do Senhor. Foram duas obras importantíssimas e que marcaram a história nesse período. Nós vivemos um tempo hoje atual difícil, vivemos um tempo, passamos por uns dias aí atrás que a gente nunca imaginou passar, por situações que nós nunca imaginemos passar. Veio a tão inesperada pandemia. E com essa pandemia, muitas coisas vieram à tona. Famílias se uniram mais, famílias se separaram. Eu estava vendo um comentário de um pastor e ele disse que a estatística mostra que nesse período de pandemia, 75%, houve um aumento de 75% de divórcio nesse período. Para você ver como ela trouxe momentos de reflexão, mas também trouxe momentos de muita luta. Famílias que nunca conviveram juntos, elas não sabiam conviver juntos. O esposo não sabia passar muito tempo com a esposa também a mesma coisa, os filhos. Lá em casa, quando nós começamos essa pandemia, meu irmão, nós começamos a comer. A gente comia parecendo que ia morrer naquele dia, desesperadamente. Por quê? Porque não dava para sair para lugar nenhum, foi aquele isolamento total, fechou tudo. Então, o que funcionava eram os deliveries ali, e a gente pedia comida e disse, não, gente, vamos parar com isso. Eu engordei um pouquinho, né? Alguns quilinhos. Tenho certeza que você deve também ter engordado. É quase como você ver alguém que emagreceu nesse período. Diga glória a Deus. É sinal de você tinha o que comer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Então, queridos, trouxe toda uma trajetória. Teve pessoas que passaram por lutas, por dificuldades. A gente ouviu muito falar de pessoas entrando em depressão, problemas de ansiedade por conta dessa pandemia. E veio assim desabou assim um tempo diferente sobre a vida da humanidade, que com certeza nem eu e você estávamos preparados para isso. E de uma certa forma, queridos, nesses períodos geralmente a gente ganha, mas também tem períodos que a gente perde. Tem muita coisa que a gente acaba perdendo. Às vezes a dificuldade de orar, a dificuldade de continuar naquele ritmo de estudo da palavra do Senhor. E há uns dias que eu meditava nessa palavra, o quanto é necessário a reconstrução em nossas vidas. O quanto é necessário a gente olhar para dentro de nós e ver que áreas da nossa vida, seja familiar, seja espiritual, seja ministerial, a necessidade da gente se reconstruir novamente na presença do Senhor. Porque para mim, amados, toda mensagem que eu ouço, que eu prego, ou que eu veja no vídeo, alguma coisa, todas elas é tão somente uma preparação para nos encontrarmos com Jesus Cristo de Nazaré no arrebatamento da igreja. Todas elas estão voltadas para a edificação, para que eu e você possamos tirar, acrescentar da parte do Senhor aquilo que Ele deseja, aquilo que é projeto de Deus para nossas vidas. E nós olhamos para a vida desse homem. Nós vimos aqui vamos dizer assim, um exemplo de homem que foi usado para essa reconstrução e que serve hoje algumas estratégias, alguns comportamentos, a forma de agir, alguma maneira em que Neemias atuou nessa reconstrução, serve de exemplo para mim e para você nos nossos dias atuais. Se nós olharmos a partir do versículo 1 desse livro de Neemias, precisamente lá no capítulo 3, nos mostra que situação estava Jerusalém, ou podemos dizer, os cativos que ali ficaram. A Bíblia faz questão de dizer que eles estavam em grande miséria e desprezo. Eu quero mostrar assim o cenário para que você saiba em que momento Neemias começou essa reconstrução. Qual era a situação, qual era a realidade daquele povo? Era de miséria e
desprezo. Era a realidade. Para que Neemias olhasse para aquela situação, ou pelo menos ele soubesse notícia de como o povo estava, que alguém chega para ele e começa a falar sobre a situação em que os cativos estavam ali vivendo, em situação de miséria, em situação de desprezo. E quando nós olhamos para essa palavra miséria, vem-nos à mente sofrimento. Era a situação que esse povo estava. Era uma situação de sofrimento, era uma situação de carência, uma situação de infelicidade, de pobreza. Era assim que esse povo estava vivendo. Havia um desprezo muito grande, uma falta de consideração muito grande. Quantas vezes nós estamos vivendo por situações assim, situações de desprezo, situações de miséria, situações de sofrimento, às vezes conjugal, às vezes espiritual, às vezes ministerial, situações em que você olha para a tua vida, olha em volta e é uma infelicidade muito grande, você não se sente feliz diante dessa situação, querida. Era assim que o povo estava vivendo. E a Bíblia nos mostra, querido, logo em seguida, a posição desse homem, que também me chamou muito a atenção. A posição de um homem diante de uma situação de miséria e diante de uma situação de desprezo. Se você for olhar todo o trajetório da vida desse homem, você vai ver, querido, que quando aquele homem fica sabendo dessa situação, no versículo seguinte nos mostra que ele chora, que ele lamenta grandemente pela condição em que o povo se encontrava. Mas talvez você me diga, olha, isso é uma atitude de todo homem. Geralmente quando o homem está vivendo uma situação difícil, geralmente ele chora muito, geralmente ele lamenta muito, geralmente ele sente a dor por aquela situação. Mas se você for olhar mais à frente, você vai ver a postura de um homem cheio da presença do Senhor, diante de um problema, diante de uma situação. A Bíblia diz que Neemias jejuma e ora, entenda no coração dele, começando o jejum, começando a oração por conta dessa situação. E eu quero trazer nesta noite o que você tem feito diante das dificuldades e das lutas que você tem enfrentado, querido. Talvez você esteja vivendo um tempo em que seja necessário reconstruir o teu lar, a tua casa, o teu ministério, a tua vida espiritual. E na vida de Neemias, nós vimos a postura de um homem espiritual, um homem temente a Deus, um homem que de fato se coloca na presença de Deus. Ele entra em jejum, ele entra em oração. E eu creio que nessa noite tem homens e mulheres, assim como Neemias, que estão vendo o caos que a humanidade está passando, estão vendo o desespero que a igreja tem passado, a luta de alguns, a queda de outros, e estão diante de Deus em oração, buscando a presença dele, para que Deus reconstrua essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias chora, Neemias lamenta, mas Neemias também entra em oração e jejum. Nessa caminhada, querido, infelizmente muitos ficaram para trás. E nós estamos nessa luta de resgatar essas pessoas que por alguma circunstância, querido, não é tempo da gente apontar a vida de ninguém. Não é tempo de dizer fulano caiu, fulano fez, fulano aconteceu. Se já não era tempo, imagine agora, onde a situação ela tem ficado muito complicada. E eu quero dizer para os irmãos que eu acredito que quanto mais se aproximar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a coisa vai ficar mais acirrada. Para quê, querido? Para que aquele que é santo santifique-se mais ainda, aquele que é justo faça justiça mais ainda na presença do Senhor. Então, se você ora, continue orando. Se você jejua, continua jejuando. A Bíblia diz que nessa oração, quando Neemias entra na presença do Senhor, no capítulo 1, do versículo 7, ele diz: de tudo nós nos corrompemos. É interessante que quando Neemias
atuais. O próprio exército de Deus se levantando contra o próprio exército de Deus, querido. É tempo da gente reconstruir. É tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que de fato está faltando, o que está errado, e ver o que de fato precisa ser reconstruído na presença de Deus. Porque nós estamos a cada dia nos preparando para nos encontrarmos com Ele. Nos preparando. Minha mãe gostava muito de falar, ela gosta de falar, hoje ela já não fala tanto, mas antes ela falava e dizia: olha, num casamento, a gente, de 10 coisas que acontecem lá dentro, a gente pega uma e deixa o resto passar. Porque senão a gente não vai aguentar. Isso cabe aos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, seja ele entre irmãos, seja ele conjugal, seja ele entre pai e filho. A gente, em outras palavras, é pouca coisa que a gente pega, meu irmão, para que a gente esteja odiando, para que a gente esteja com dificuldade de perdoar, para que a gente esteja com mágoa. A Bíblia diz que eu não posso deixar que nenhuma raiz de amargura entre no meu coração ao ponto de brotar e me perturbar, querido. É tempo da gente rever o nosso interior e ver se de fato Deus tem se agradado, querido. Porque às vezes nós estamos bonitos por fora, mas por dentro, querido, está tudo fora da vontade de Deus. E se eu e você nos encontramos assim, é tempo de vivermos um novo tempo na presença de Deus. Quando a gente fala de reconstrução, a gente fala de reconstruir de novo. Quando se fala de reconstruir, é porque está vindo um novo tempo aí, um novo tempo, uma nova época, um novo momento na presença de Deus. E a igreja precisa estar apta para viver esse novo tempo na presença dele. A Bíblia diz que Neemias, depois de reconhecer a situação, ele sonda todo o ambiente. Isso em silêncio. São atitudes que nós precisamos aprender com esse homem para reconstruir. Ele sonda o ambiente ali, chamamos para estar com ele, dar uma volta lá pela cidade, para saber, para ficar a par da situação. Como é que está a situação? Antes de começar essa reconstrução. E se você for olhar aqui, a palavra do Senhor faz questão de destacar algo. Quando Neemias, aqui no capítulo 1, no versículo de número 3, ele fala qual era o principal problema dos muros. As portas haviam sido queimadas. A Bíblia faz questão de mencionar isso, de frisar isso. No versículo 3 do capítulo 1, Neemias havia chegado ao conhecimento dele de que as portas haviam sido queimadas no fogo. Para o povo, as portas tinham uma representação muito grande para o povo de Israel. Imediatamente elas precisavam ser reconstruídas, porque aquilo era sinal de desprezo, de vergonha. Então, talvez para mim e para você ouvir hoje dizer aqui que a Bíblia está falando que naquela época era necessário, as portas foram queimadas. Talvez você ouça e não compreenda o que isso representava para esse povo. E Neemias a Bíblia chega que faz questão de mencionar que as portas dos muros haviam sido queimadas. Era uma situação de desprezo e de calamidade muito grande para aquela nação, para aquele povo que estava ali cativo. Então essa era a realidade. E a Bíblia diz, querido, que eles começaram a trabalhar. Eles começaram a trabalhar nessa construção. E interessante que quando eles começaram a trabalhar, Neemias começou a pregar a visão da reconstrução para o povo, e eles começam o trabalho para reconstruir o muro. Então vamos lá, vamos todo mundo, vamos começar. E é engraçado que toda construção sólida,
toda construção de um reino, toda construção que eu e você vamos fazer, ela precisa começar com aqueles que estão mais próximos de nós. Toda construção que você for fazer tem que começar dentro da tua casa. Ah, mas eu preciso começar um ministério porque Deus me chamou. Eu tenho um ministério grandioso, eu tenho um ministério próspero. Toda vez que você pensar em reconstruir, comece pela tua casa. Se você for casado, comece pelo teu casamento. Se você não for, comece pela tua vida, mesmo individual. Toda vez que você pensar em obra de Deus, em reconstruir algo, faça uma análise da tua casa. Olha como está a tua casa. Porque se você olhar para a vida de Noé, você vai ver que Noé soube como reconstruir, pregou a palavra, mas todo o tempo esteve ali com a família. E somente eles entraram na arca. Os parentescos, talvez ali mais próximos, entraram na arca. Então toda vez que você pensar em reconstrução, queridos, se você olhar no livro de Atos capítulo 8, versículo 1, você vai ver que Jesus disse para os discípulos começarem a pregar onde? Quem sabe? Jerusalém. Tudo que você for começar, começa dentro de casa. Não há ministério próspero se você não começar dentro de casa. Não tem como ir à frente, a casa está toda de desordem. Não tem como prosperar. Se está tudo bagunçado, começa dentro de casa. Jesus disse para os discípulos: começa em Jerusalém. Vocês vão pregar? Então prega na cidade mesmo que vocês estão. Isso falando a título de ministério, de obra. Quero que você grave isso no teu coração. Toda construção que você for começar, começa na tua casa. Não existe nenhum ministério consolidado sem você começar em casa. Em casa é o pior, meu irmão, dá trabalho. Dá trabalho ser crente dentro de casa, porque ali a gente é o que é. Ali não tem máscara. Ali dentro não tem aparência. Ali você é o que você é. Teus filhos sabem exatamente quem você é. Teu marido sabe exatamente quem você é. Tua esposa sabe exatamente quem você é ali dentro. Então, lugar, há quem diga, sempre eu concordo, que o lugar mais difícil de viver uma vida de crente é dentro de casa. É dentro de casa. É por isso que a obra tem que começar lá dentro. Vai dar trabalho, está convivendo com aquela mulher, com aquele homem, eita, mas você não sabe quem é aquela atribulada ou aquele atribulado. Mas começa de lá para que você possa consolidar a obra que Deus tem na tua vida. Pode te dar trabalho, mas continua na luta, continua lá dentro. Não desiste, insiste, persiste, mas continua reconstruindo dentro da tua casa, porque quando você chegar aqui dentro, o teu ministério vai estar mais consolidado na presença de Deus. Aleluia! A obra começa, a Bíblia diz que Neemias distribui as funções. Todos têm que participar dessa reconstrução, porque não adianta só o marido querer participar e a mulher não querer, não adianta isso. Ou só a esposa querer começar essa reconstrução e aí o esposo não querer. Fica complicado para fazer essa reconstrução. Dá trabalho. Aí é o que a gente chama de jugo desigual. Fica aquela cangaia no teu pescoço e você tem que caminhar com aquela cangaia. Por quê? Porque o outro não faz a sua função. Neemias desempenhou muito bem, distribuiu muito bem as funções. Se você for ler, estou aqui só contando a história para você. Se você for ler, você vai ver
desprezando tudo isso, irmão. Se você está passando por luta e você sabe que precisa mudar na tua vida e na tua casa, você, como Neemias, comece a orar. Se você não tem hábito de orar, comece a orar. Mas o problema é que a maioria de nós não queremos saber de oração, não queremos saber de jejum, não queremos saber. A gente está vendo o problema, mas a gente diz: ei, pastor, ora por mim. Ei, irmão, ora por mim. Eu posso orar por você. Mas quando Deus quer pegar um crente na reconstrução, não tem pastor, não tem obreiro, não tem ninguém que vá na intercessão, porque Deus está te procurando. Deus está te procurando. E quando o poderoso está procurando alguém, querido, não há quem se livre das mãos dele. Então desça na presença de Deus. Tem pessoas que querem conquistar vitória só no grito, só na faca, só na paulada. Você vai acabar colocando tudo a perder. Tudo a perder. E quando a construção começa, os inimigos começam a atacar. Irmão, cada vez que a gente se levanta para fazer algo para Deus, nós vamos encontrar adversários. Vai ter pessoas que concordam com você, pessoas que não concordam. E daí, meu irmão? Isso faz parte da caminhada. Se todo mundo fosse assim, bonitinho, batendo a mão nas costas da gente, era bom demais. Talvez a gente não quisesse nem orar, mas quantas pessoas vão reprovar? Mas não importa isso. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. O que importa é o que Deus acha a teu respeito. Se eu fosse olhar para pessoas que discordam, ou concordam, ou não concordam, ou gostam ou não gostam, fazia tempo que eu teria parado, meu irmão. Mas eu tenho colocado algo no meu coração e quero trazer isso para você. O teu negócio é com Deus. O teu negócio não é com homem. O teu negócio não é com ninguém. O teu negócio é com Deus. Coloca isso na tua cabeça. É que não importa a opinião de ninguém.
É assim quando você começa a reconstruir, irmão. Mas sai daqui com essa palavra nessa noite. Deus quer trazer um novo tempo para a tua casa, para a tua vida. Saia daqui com essa convicção e você faz parte desse projeto. E toda essa história, para que você entenda e para que você compreenda que muitos homens na história passaram por momentos assim. E são histórias que o povo viveu que servem para a edificação da nossa vida hoje. Foram histórias que o povo viveu que elas não são apenas histórias, mas tem todo um contexto onde Deus esteve trabalhando na vida desse povo e nos traz isso como exemplo. Ele mesmo disse: eu continuo mesmo, eu não mudei. Ontem, hoje, eu vou ser para sempre o mesmo, querido. Se tem alguém que muda nesse contexto, nessa história, é eu e você, mas ele permanece o mesmo. Às vezes nós mudamos os pensamentos, mudamos as convicções, mudamos os princípios, mudamos as atitudes, mudamos a forma de pensar, já não somos mais como no começo da caminhada, mas ele não muda, ele não muda, ele continua o mesmo, ele continua o mesmo. E aqui onde eu quero entrar na mensagem: por que o povo prosperou nessa reconstrução? Qual foi o segredo dessa prosperidade? Se estamos num tempo de reconstruir, o que fez aquele povo prosperar? Se levantou inimigos não só uma vez, nem duas. Os inimigos, se você olhar do começo até o fim, as lutas, as dificuldades vieram. Mas o que foi que fez esse povo prosperar? Capítulo 4, versículo 6. Eu quero mostrar o primeiro ponto que trouxe a prosperidade para aquele povo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Primeiro ponto: o coração do povo se inclinou a trabalhar. Você quer que haja reconstrução na tua vida? Trabalhe em função disso, querido. Trabalhe em função disso. Se envolva. O povo estava envolvido na obra. Às vezes o que a gente mais vê dentro das famílias, às vezes são mulheres, são homens que perderam a disposição de lutar pelas famílias. A primeira coisa, quando você vai aconselhar um casal, eu tenho aprendido esses anos todos, é você olhar para ele e perguntar. Ele mostra o problema, mostra a situação, você olha para ele e pergunta: você acha que vale a pena lutar por esse casamento? Porque se na cabeça, na consciência desse casal, ele vê que já não vale mais a pena, dificilmente essa construção vai para frente, querido. É a primeira coisa que precisa ser trabalhado numa vida para uma reconstrução. Vale a pena reconstruir novamente? Vale a pena seguir adiante? Vale a pena a tua vida ministerial? Você acha que vale a pena? Vale a pena trabalhar em função de que essa reedificação aconteça? Porque as pessoas param, porque para elas já não vale mais a pena. Tem muita gente que parou o seu ministério porque foi tão decepcionado que para ele já não vale mais a pena continuar. E quando a gente tenta isso no coração de que não vale mais a pena, irmão, a gente não tem força para trabalhar em prol disso tudo. Então eu quero perguntar para você: vale a pena reconstruir o que está faltando reconstruir na tua vida? Se houver essa necessidade, que você sonde a tua vida hoje, veja se há necessidade de reconstruir alguma coisa, alguma área da tua vida, da tua casa. A primeira coisa que você tem que estar convicto é disso. Se tudo isso vale a pena. O povo estava, a Bíblia diz que o coração do povo se inclinava para trabalhar.
oramos ao nosso Deus. Levanta a mão bem alta e diga porém. Diga mais forte, porém. Nós oramos ao nosso Deus. Quando o inimigo se levantar, ou quando a coisa apertar, ou quando a coisa estiver difícil, a saída é orar. A saída não é falar do teu esposo, da tua esposa, do teu irmão para ninguém, não. Isso não é saída, não. Isso é armadilha, isso é arma do diabo e da carne, meu amado. Fofoca, disse-me-disse, historinha, repassando a conversa para frente. Isso não é arma do céu. Isso é arma do diabo. Isso é estratégia de Satanás para que a reconstrução não aconteça. Então, quando a gente menos observa o problema, Deus e o mundo já sabe, meu irmão. Neemias foi observar o problema em silêncio, até que ele revelasse o que de fato ia acontecer para todos. Ele foi sondar a situação. Tá aí as redes sociais para isso, irmão. Cada coisa que acontece, tem irmãos que começam a falar. Isso não dá nem pra gente falar no WhatsApp, que ninguém não vê, são coisas privadas. Mas se o WhatsApp pudesse falar e contar, meu irmão, ele contaria coisas absurdas que são repassadas de pessoa para outra. Meu irmão, não tem como resolver repassando fofoca, repassando problema. Não adianta falar. Olhe, entre na presença do Senhor. Se nós estamos vendo e estamos tão bons assim, então vamos orar para que os outros possam também compreender a vontade soberana de Deus. Essa postura de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, o que ele faz entrar na presença do Senhor, ele não pode resolver, não. Não, pois Deus não te chamou para você passar o problema adiante. Ele chamou para que você entre em oração na presença dele, para que do alto ele ouça e mude a realidade, porque a obra é dele, o poder é dele, a ação é dele, o mover é dele, tudo é para ele. O povo prosperou porque entendeu que precisava orar. Foi por isso que o povo prosperou. Começou a clamar a Deus. Quando os inimigos tentaram intimidar o povo, a primeira tentativa, o primeiro levante, eles começaram a orar. Entenderam que precisavam orar. Se nessa situação que você está passando, você não entender que precisa orar na presença de Deus, você nunca vai se entender. Ou melhor, nunca vai haver reconstrução na tua casa. Vai ser sempre uma estrutura totalmente desequilibrada, queridos. Porque entendeu que precisava orar. Outro ponto: o povo era vigilante. Diga glória a Deus. Não adianta estar orando sem vigilância. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra ele. Guarda é sinônimo de vigilância. Guarda é uma espécie de vigia. O povo prosperou na reconstrução porque sabia que precisava vigiar. Quantos casamentos têm acabado por falta de vigilância? Quantos relacionamentos dentro da igreja têm acabado por falta de vigilância? Quantas coisas têm sido destruídas por uma simples palavrinha: vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Aleluia. Então, se há um fator imprescindível, a oração, mas também a vigilância é muito imprescindível na vida do crente. Grava isso no teu coração. Você quer que Deus mude essa realidade? Então entenda de vez por toda. Você precisa orar, mas também você precisa vigiar. Precisa vigiar cada palavra, precisa vigiar cada atitude, precisa vigiar os seus pés, para onde eles estão te conduzindo, precisa vigiar a tua vida nas redes sociais, precisa vigiar os teus pensamentos.
Tem aquela outra expressão: você está sendo filmado. Vigilância. Nós estamos sendo filmados. Não por essas câmeras humanas, mas aquilo que você fala lá escondido. Jesus disse: pois na palavra tem as coisas que alguns homens praticam, até o referir é vergonhoso. Vigia, meu irmão. Vigia, igreja, a hora está chegando. Nós estamos em guerra. Às vezes quem está do teu lado está tentando te derrubar. Nós estamos em guerra. Às vezes quem está do teu lado está tentando te derrubar, está tentando te tirar do caminho do Senhor. Vigia. Nós estamos em uma guerra travada. E essa batalha, ela só vai encerrar quando Jesus voltar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, no quarto, o povo trabalhava unido. Aleluia. Neemias disse aqui, e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Como se não investigasse, rapaz, a obra é grande. Você já ouviu muito essa expressão, já? Olha, a obra que Deus tem na tua vida é grande, mas estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Aí ele prossegue dizendo: no lugar que você estiver, se você ouvir o som de uma buzina, ali vocês corram para lá e se juntem uns com os outros, porque é nessa unidade, é nessa junção, é nesse momento que Deus pelejará por vocês e vocês vão ter vitória. É na unidade da igreja, não é na separação. Quando Jesus fala de igreja, ele fala de corpo, e quando Jesus fala de corpo, ele não fala de separação. Ele diz: eu sou a cabeça da igreja, ele é a cabeça desse corpo, e eu e você precisamos estar unidos e ligados, com toda junta, com todo ajuste, para chegarmos no arrebatamento da igreja. O povo trabalhava unido. A obra é grande, a obra de Deus ela é grande. A gente diz grande porque no nosso vocabulário não tem outra palavra, porque ela é muito maior do que o que essa palavra pode expressar. As coisas de Deus são infinitamente poderosas e grandiosas. E quando Neemias usa esse termo aqui, o povo estava longe um do outro porque o muro era grande. Então tinha pessoas localizadas em várias partes do muro. Mas Neemias disse algo interessante: que quando o povo escutasse, tinha um homem que ia tocar lá dentro, que era escolhido para fazer isso. Quando esse homem tocasse essa buzina, e o povo estivesse onde quer que ele estivesse, ele ia tocar anunciando que havia sinal de perigo. Então, quando vocês ouvirem a buzina tocar, vocês entendam que tem perigo por aí. A buzina
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então ele tem que fazer parte dessa edificação. Essa palavra reconstrução significa edificar, recomeçar novamente. Então Deus tem que fazer parte dessa reconstrução. E o que Neemias faz aqui nesse versículo que nós lemos? Neemias leva o povo a ouvir, eu estou encerrando, o som da buzina. Diga glória a Deus. Ele leva o povo a entender essa convocação. Se você quer de fato, o que eu aprendo aqui? Se você quer de fato que a tua vida passe por essa reconstrução, ouça a voz do Espírito Santo sobre a tua vida. Ouça Ele. Ouça o que Deus está falando. Ouça a chamada de convocação. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Queremos o teu nome engrandecer.
na mão dessa pessoa aí que está do teu lado. Você tem família tua aqui na igreja? Fica perto dele, agarra na mão dele aí. Deus está quebrando toda barreira, Senhor, que tem separado as famílias, Pai, em nome de Jesus. Corre rapidinho, irmão, corre aí, fecha os teus olhos, corre rapidinho aí. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Aleluia. Uma família edificada é uma igreja edificada, meu irmão. Uma família edificada é uma igreja edificada. Estou vendo aqui os irmãos aqui, até pelas esposas de vocês, amados, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos aí. Irmãos, quantas famílias estão vivendo um caos nesse período? Estão vivendo um caos nessa hora de reedificação, de edificação familiar. Hoje eu estava refletindo sobre a minha família. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava pensando sobre a minha